Irmãos, vamos abrir a escritura no livro do profeta Isaías, capítulo de número 12. O louvor dos redimidos é o nosso tema, e o texto que nós leremos é o louvor dos redimidos. Isaías capítulo 12. Assim nos diz a santa e inerrante palavra de Deus. Naquele dia você dirá: graças te dou, Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anunciem que é excelso o seu nome. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, neste mundo há muitas canções. E as canções, elas exprimem o mais profundo do ser dos seus compositores, as suas maiores emoções. Algumas canções trazem emoções boas, virtuosas. Algumas emoções não tão bonitas assim. O certo é que existem canções que são terrenas e canções que são divinas. Eu quero lhes falar nessa manhã sobre Horatio Spafford, que era um advogado americano de Chicago, homem de negócios, que enfrentou algumas tragédias pessoais em sua vida, incluindo a morte do seu filho pequeno e também a destruição das suas propriedades durante o incêndio de Chicago em 1871. Horatio, buscando uma nova vida com a sua família, resolve sair de Chicago e ir morar na Europa. Mas por motivo de alguns negócios que ainda o seguravam em Chicago, ele envia na frente a sua esposa e as suas filhas. E acontece que o barco, o navio em que elas iam, atravessando o Oceano Atlântico, se choca com um veleiro e naufraga. No acidente morrem as 4 filhas de Spafford. Só sua esposa é que permanece viva, que consegue ser salva. E é assim que ele recebe a notícia, por um telegrama, né? E os telegramas não eram como o WhatsApp, que a gente escreve textões, né? Os telegramas eram curtos e a única mensagem que ele recebeu foi: salva só. Foi somente isso que ele recebeu da sua esposa. Só ela havia se salvado. Então ele sai, compra a sua passagem, também sai às pressas para encontrar sua esposa, então em Londres. Quando eles estavam a passar pelo local, próximo ao local do naufrágio, o capitão lhe chama, ele diz: olha, estamos passando aqui pela região onde aconteceu o naufrágio, que vitimou suas filhas. Naquele momento, Spafford, tomado por um sentimento maravilhoso de paz, pela salvação que tinha em Cristo Jesus, ele escreve um hino. E o hino que ele escreve é o hino It's Well With My Soul, que numa tradução literal seria Vai tudo bem com minha alma, mas que nós acabamos de cantar aqui, com a letra de Sou Feliz com Jesus. Um hino maravilhoso que expressa sua fé diante da mais profunda calamidade. Da mesma forma que Spafford enfrentou seus dilemas, as suas tragédias, o povo de Israel enfrentava grandes dificuldades a essa época da profecia de Isaías. Havia uma instabilidade política na região. E a Síria, o reino assírio, que era um reino terrível, né, de dominação, ele crescia cada vez mais. E cada vez mais ameaçava Israel. E o povo de Judá, que é quem recebe essa mensagem em primeiro lugar aqui, o Reino do Sul, ele está apavorado com isso, porque a Síria cresce e a Síria já levou os seus irmãos do norte, o Reino do Norte, cativos.
Eles já foram destruídos. Junte-se a isso as próprias profecias que Deus já havia vindo entregando a eles por meio dos profetas, dizendo: olha, se vocês não se converterem, se vocês não obedecerem os meus mandamentos, se vocês não andarem nos meus caminhos, eu vos destruirei e vos levarei cativo pelas mãos dos ímpios. Então, o povo vivia essa instabilidade também. E de repente, nós nos damos conta desse texto maravilhoso que narra sobre aquele dia. Depois que Isaías, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, até o capítulo 10, narra essas profecias, essas ameaças, essas situações com o seu povo, capítulo 11, ele entrega uma profecia maravilhosa de um tempo de paz, de um tempo onde o reinado messiânico de Cristo Jesus, a raiz de Jessé, seria o grande governante do seu povo, e eles não teriam mais que se preocupar com invasões, com destruição, com cativeiro, com nada disso. Deus está prometendo a eles que os levará cativo, mas os trará de volta, e que eles terão um dia onde eles viverão finalmente em paz. Então, depois de entregar isso no capítulo 11, Isaías apresenta a resposta do povo no capítulo de número 12, que nós acabamos de ler aqui. De sorte que nós somos, então, assim como o povo de Judá foi chamado a, mesmo num período de dificuldades, enfrentando adversidades, é chamado a olhar para um momento futuro, a esperar um momento futuro de paz e de alegria, e se alegrar em Deus com isso, nós somos chamados do mesmo jeito, mesmo diante das adversidades que nós temos enfrentado. Eu, como gaúcho, não consigo, mesmo vivendo aqui em São Paulo, esquecer do meu povo no sul que tanto sofre. Todos os dias nós temos notícia do que acontece lá e das dificuldades que eles enfrentam. Agora as águas já baixaram, mas agora as pessoas voltaram para casa e não tem nada mais em casa. As suas vidas, a água levou, e agora eles têm que reconstruir. As adversidades que eles estão enfrentando, as adversidades que nós mesmos enfrentamos nas nossas vidas, e nós temos enfrentado tão variadas adversidades, elas não podem ser circunstâncias que nos levem a calar os nossos lábios diante do nosso Deus, pois nós somos salvos por Ele. Ele é a nossa salvação. De sorte que nós somos chamados, então, a louvar o Senhor aqui. Por isso, meu irmão, louve o Senhor. Louve o Senhor. Em primeiro lugar, louve o Senhor, porque Ele é a tua salvação. E isso nós encontramos nos 3 primeiros versículos. Naquele dia você dirá: graças te dou, Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Aqui, a expressão naquele dia toma um sentido oposto a alguns outros lugares onde Isaías a usou no próprio texto anteriormente. Isaías 2:20, 3:18, 7:18. Lá, esse dia, aquele dia, não era um dia para ser esperado com alegria, mas um dia a ser temido, pois seria o dia da destruição. Mas aqui, no versículo 1 desse capítulo 12, esse dia é um dia para ser aguardado com esperança, é um dia para ser aguardado com alegria. E meus irmãos, a verdade é que esse dia, ele já começou. Esse dia raiou, o primeiro raiar do sol desse dia foi quando nosso Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo e nasceu da Virgem Maria. Esse momento foi o raiar desse dia. De forma que o que nós vivemos hoje é o andar desse dia. Porque o final deste dia que está narrado aqui será a gloriosa segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo que para o povo de Judá era um dia para ser aguardado, para a igreja de Cristo é um dia para ser desfrutado. Nós estamos vivendo nesse dia. Esse dia é o dia que nós estamos vivendo. Observe que o texto fala sobre a ira de Deus. A ira de Deus, ela permanece sobre os homens devido ao pecado. E Isaías repetiu isso 4 vezes nos capítulos anteriores, capítulo 9 e capítulo 10. Ele diz assim: com tudo isto não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida.
Não há fim para essa ira que Isaías está narrando aqui. E, na verdade, se Isaías estivesse profetizando ainda hoje, ele diria a mesma coisa. A ira de Deus continua sobre os homens por causa do pecado. E talvez você tente com muito esforço agradar a Deus. Talvez você tente provar a sua fé a Deus através de suas ações. Talvez você resolva, eu vou pacificar minha vida com Deus. E você resolve, eu vou participar de todas as programações que a igreja oferece. Eu vou a todos os cultos, a todas as reuniões, eu vou estar em todas elas. Mas a verdade é que, por mais que você faça, você não consegue apartar a ira de Deus de você. Pois a ira de Deus não se aparta, como Isaías falou aqui. Ele disse 4 vezes isso nos versículos anteriores. E cada vez que ele disse essas palavras soam como um martelo sobre a esperança humana. Toda a esperança humana nas suas próprias forças é desmantelada diante dessa verdade. A ira de Deus não se aparta. Mas então nós olhamos para o texto do capítulo 12, e Isaías traz uma mensagem maravilhosa de esperança, e ele diz: porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. E por que isso ocorre, meus irmãos? Isso ocorre porque Ele, Jesus Cristo, veio, e Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso ocorre porque Deus desviou a sua ira e a lançou sobre o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Deus retirou a sua ira de sobre nós e a colocou sobre si mesmo, sobre o Cristo, Jesus, o Messias. Isaías também diz que quando o Messias vier, ele julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o perverso. No capítulo anterior, capítulo 11, versículo 4. Então você me pergunta, mas quando que isso aconteceu? Quando? Quando Jesus veio. Quando Jesus veio na cruz do Calvário, ele cumpriu este verso, este versículo. O julgamento de Deus caiu sobre o próprio Rei. O próprio Yahvé, diz o versículo 2, ele se tornou a minha salvação. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus se torna a nossa salvação. Tornou-se o próprio sacrifício pelos pecados. A ira de Deus caiu sobre Cristo Jesus. Não caiu sobre nós, e graças a Deus por isso. Por isso esse texto nos chama à alegria e à gratidão de louvar a Deus por esta bênção maravilhosa. Ele é o teu Salvador, meu irmão. Alegre-se, seja grato a Deus, dê graças ao Senhor por isso. E o resultado desta bênção maravilhosa, desta ira que foi retirada de sobre nós, é o final do versículo 2, do versículo 1. E tu me consolas. Encontramos consolo. Porque no momento em que a ira de Deus se dissipa, a gratidão preenche os nossos corações. E então, naquele dia, você dirá: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Encontramos completo conforto e consolo no Senhor. Graças a Deus por isso. A salvação, ela tem uma dimensão que é relacional e pessoal, pois o Senhor, como diz o versículo 2, é a minha salvação. E esta afirmação identifica Deus com a salvação, representando Deus, o próprio caráter de Deus, e não apenas as suas ações. Deus é a minha salvação. O Senhor é a minha salvação. Quem louva a Deus faz uma declaração pessoal de confiança no caráter desse Deus
Salvador. Com essa confiança, você pode enfrentar qualquer que for a circunstância, com esperança, sem precisar temer nenhum homem, nenhuma circunstância, sem precisar temer qualquer futuro, porque você está firme nesse Deus que é Salvador, e Ele lhe guardará, assim como Ele tem feito. Essa confiança é uma confiança plena, é paz plena, é alegria plena, é plena dependência de Deus. Assim como Deus foi a salvação do seu povo no Êxodo, no primeiro Êxodo, quando saíram do Egito, Ele será a salvação das gerações futuras. Essa é a promessa a esse povo que está sendo ameaçado de ser levado cativo, e de fato foi, nós sabemos disso, por 70 anos na Babilônia. Mas o Deus que os livrou no primeiro êxodo do cativeiro do Egito, também os livra do segundo. Mas muito mais do que isso, há uma verdade aqui muito maior do que essas verdades históricas, que são maravilhosas e grandiosas. A grande verdade é que o cativeiro do pecado não nos prende mais por conta da obra redentora de Cristo Jesus. Ele nos livrou também deste cativeiro. A segunda metade do versículo 2, ela cita Êxodo 15, 2. Diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico. E também o próprio Salmo 118 que nós lemos na nossa liturgia de hoje. E isso é parte da canção que foi cantada por Moisés após o primeiro êxodo, após a travessia do Mar Vermelho. Assim como no primeiro êxodo, a libertação divina foi celebrada com cântico, com júbilo, com alegria, o novo êxodo também será celebrado com essa nova e divina canção. Com Yahvé como a minha força e o meu cântico, Ele é tudo para mim. Ele é tudo para ti, se Ele for a tua força e o teu cântico. O Senhor será o foco exclusivo desse louvor nesse dia. Não haverá outro a ser louvado, somente o Cristo. E a nossa redenção, meus irmãos, está enraizada na confissão de Deus como o nosso Salvador. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Cristo é o nosso Salvador. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. E ao recebê-lo, meu irmão, como o único Salvador, nós dissipamos todo o medo, toda a ansiedade que possa nos assaltar. Nele nós encontramos não apenas a salvação, que já seria tudo o que nós precisamos, mas Ele oferece ainda mais. Ele se oferece como fonte para a nossa força, como fonte e razão para entoarmos cânticos de louvor a Ele mesmo. E a pergunta que eu lhe faço nesse dia é: como você começou o seu dia de hoje? O que foi a primeira coisa que você fez nesse dia? Foi agradecer a Deus pela bênção da vida, por mais um dia que Ele lhe concedeu, por mais uma noite onde você dormiu e Ele lhe guardou e lhe protegeu, a você e sua família. Você agradeceu a Ele porque você levantou salvo, com a certeza da salvação, e você entregou o seu dia a Ele. As dificuldades que o dia poderá oferecer, você as entregou ao Senhor? Louve ao Senhor, confesse o Senhor como o seu Salvador pessoal. Confesse a Cristo como seu Salvador pessoal. É verdade, meus irmãos, que receber a salvação é individual. Deus não salva por atacado, Ele salva indivíduos e os reúne para viverem juntos como seu povo, mas Ele salva pessoas. Mas essa grande verdade de Ele os reunir para viver como povo, significa que desfrutar da salvação é uma ação coletiva, é uma ação comunitária. E essa dualidade nós encontramos em toda a Escritura, desde as promessas feitas a um homem para que
um povo experimentasse a salvação de Deus. E é isso que nós vemos no versículo 3. Porque aqui o pronome muda. Não é mais você dirá. Não é mais a segunda pessoa, o tu. Mas aqui agora é vocês, com alegria, vocês. É plural. Porque agora você tem a confiança da sua salvação. O Senhor é o teu cântico, o Senhor é a tua força, o Senhor é o teu Salvador. E agora, com alegria, com os teus irmãos, aqueles que foram salvos do mesmo jeito, vocês tirarão água das fontes da salvação. Que texto maravilhoso, meus irmãos. Essas águas representam não apenas a salvação individual, mas a provisão constante e infindável que nós temos em Cristo Jesus, que Deus oferece ao seu povo. Assim como Israel foi saciado com água lá no deserto, nós somos nutridos espiritualmente em nossa caminhada, em nossa vida, pela fidelidade na palavra de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo é profético. Ele aponta para Cristo, escrito cerca de 700 anos antes da vinda de Cristo. Durante a peregrinação dos judeus pelo deserto, Deus ordenou a Moisés que tirasse água de uma rocha, que Paulo identificou em 1 Coríntios capítulo 10, 4 como Cristo. Ele diz assim: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Em João capítulo 7, versículo 37, Jesus, no último dia da festa dos tabernáculos, e esta festa, no último dia, que o povo celebrava ao Senhor, este versículo de número 3 de Isaías 12 era recitado a uma só voz por todo o povo. É neste dia em que o povo recita esse versículo a uma só voz, que Jesus se identifica como a fonte da água da vida. A fonte de água viva. E isso é o mesmo que Jesus diz à mulher samaritana, assentada ao poço na sua conversa com ela. Ele é a fonte de água viva. Você se alegra em Deus? Você se alegra em Deus pela sua salvação e você faz isso junto com os seus irmãos? E não é isso que nós estamos fazendo hoje? Nos alegramos pela salvação em Cristo e reunidos aqui, adoramos ao Senhor juntos. Você usufrui desse rio de água viva que é Cristo Jesus? Que é a fonte constante de tudo que você precisa para o seu sustento? Cristo é tudo o que precisamos e Ele está oferecendo tudo o que você necessita. Basta você ir a Ele. Ele é a fonte de tudo que nós necessitamos. Que a tua gratidão, meu irmão, nesse dia transborde em confiança. Que as tuas confissões sejam impulsionadas pela certeza da tua salvação, que tu encontras somente em Deus. Que na comunhão com os irmãos você compartilhe a alegria da redenção, bebendo das fontes inesgotáveis da salvação que o Senhor oferece em Cristo Jesus. Assim, então, refletindo sobre louvar ao Senhor em qualquer circunstância, louve ao Senhor primeiramente porque Ele é a tua salvação. E porque Ele é a tua salvação, como consequência, agora louve ao Senhor, fazendo o seu nome grande em toda a terra. É isso que nós vemos nos 3 últimos versículos, versículos 4 a 6. A segunda parte, então, desse hino maravilhoso que nós temos aqui, ela chama o povo a dar graças ao Senhor. Naquele dia vocês dirão: deem graças ao Senhor. E também para invocar o nome do Senhor e proclamar os seus feitos gloriosos. O povo de Deus não deve guardar as suas bênçãos para si. Deus não nos abençoa para que apenas para nós. Quando Deus nos abençoa, Ele tem a intenção de que a bênção que Ele nos dá seja compartilhada com aqueles que estão ao nosso redor. Toda a Escritura chama a isso, de Gênesis a Apocalipse. E não é diferente no texto que nós estamos lendo. Quando você é abençoado por Deus, você é chamado a compartilhar esta bênção com aqueles que estão ao seu redor.
O seu nome, o nome de Deus, representa a natureza e o caráter de Deus. E ao declarar que o seu nome é excelso, como diz o nosso texto aqui, nós os honramos pelo Deus que Ele é. Nós os honramos pelo Deus que Ele é, porque a nossa primeira responsabilidade é dar graças, é expressar gratidão ao Senhor, reconhecer a sua soberania, a sua magnificência e, em segundo lugar, proclamar essa grandeza diante de toda a terra. Ao invocar o seu nome, testemunhamos a soberania de Deus e glorificamos a sua excelência perante todo o mundo. No versículo 5, nós temos um eco das antigas melodias de libertação que o povo judeu cantava. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Os nossos cânticos, eles não são apenas expressões da nossa própria devoção, mas eles também são proclamações públicas do nosso Deus e dos seus feitos grandiosos. Quando o adoramos, quando cantamos ao Senhor e as suas maravilhas, não estamos apenas expressando nossa devoção, mas estamos anunciando, proclamando quem é esse Deus e o que esse Deus faz. Através das nossas músicas, das nossas canções, dos nossos hinos, nós compartilhamos as histórias das ações de Deus no meio do seu povo. As coisas grandiosas, as coisas maravilhosas que Deus fez, as coisas maravilhosas que Deus faz. E o texto mostra que essas canções não devem ser cantadas em particular. Essas canções devem ser cantadas em público, para que todo mundo saiba, para que toda a terra conheça o Senhor. Esse tipo de música, meu irmão, ainda é uma maneira maravilhosa de espalhar as boas novas do poder e da graça de Deus em um mundo sombrio e cheio de calamidades, desolado pelo pecado. Esse tipo de música desperta fé e desperta esperança. O coração que transborda de alegria também é desafiado. Versículo 6. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. A verdade é que aqui no texto hebraico, esses pronomes não são plurais. O texto volta ao singular, volta a falar ao povo, à pessoa, e não agora ao povo. E ele diz, uma tradução aqui possível seria: exulte e grite de alegria. E aqui, esse moradores de Sião é uma palavra feminina no hebraico. Ó moradora de Sião, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de nós. De forma que nós temos aqui uma transformação maravilhosa acontecendo. Pois se você olhar para Isaías capítulo 1, versículo 21, você vai ver que o povo de Deus que habitava Sião foi chamado de a prostituta. A prostituta de Sião agora é transformada e é chamada de moradora de Sião, completamente justificada, santificada pelo Santo de Israel. E esse Santo de Israel é o mesmo que no capítulo 1, versículo 4, fora blasfemado por seu povo. Mas agora ele é exaltado, o seu nome é proclamado, as suas obras são proclamadas a toda a terra. Há uma transformação maravilhosa que nós vemos nesse texto aqui. De forma que a presença do Santo entre nós é um motivo de exultação. A presença de Deus é a nossa maior alegria, pois Deus habita conosco, manifestando a sua santidade em nossas vidas. Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. A supremacia de Deus, a supremacia do seu poder, de quem Ele é a razão última para o louvor do seu povo.
porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Essa grandeza transcendente de Yahvé permeia o nosso ser e a nossa adoração. Ao mesmo tempo que essa palavra santo significa separado, porque Deus é totalmente outro da sua criação. Deus não tem a mesma natureza que a sua criação. Ao mesmo tempo que esse texto chama a essa santidade de Deus, ele também diz que esse santo está no meio do seu povo. Ao mesmo tempo que esse Deus é santo, ele também está entre nós. Ao mesmo tempo que ele é completamente separado, ele também está entre o seu povo, entre nós. É exatamente isso que Cristo expressa na sua oração, quando ele ensina, quando os discípulos pedem que ele ensine-os a orar na sua oração, que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Ele diz isso: Pai Nosso que está nos céus. Um Deus que é transcendente e que é imanente. Que maravilha, meus irmãos, nós encontramos nesse texto. E essa presença do Santo de Israel, essa presença do Deus Todo-Poderoso entre o seu povo pede o quê? Gritos e cânticos. Porque a palavra que nós temos aqui é exatamente essa: exultem e gritem de alegria. Gritem. É isso que nós temos aqui. Essa é uma conclusão completamente apropriada para toda essa primeira parte do livro de Isaías, das profecias de Isaías. E ela deve nos incentivar a esse testemunho cristão que é alegre e corajoso. Esses versículos 4 a 6 ressoam como um chamado urgente para proclamar o nome do Senhor e celebrar as suas obras maravilhosas diante de toda a terra. À medida que nós expressamos a nossa gratidão, nós entoamos cânticos de louvor ao Senhor, exultamos o seu nome na sua presença e somos lembrados da sua santidade e da sua grandeza, desse Deus que é grande, que é santo, que é perfeito e que nos chama para si mesmo. Que maravilha, meus irmãos! Cada nota de louvor que nós elevamos ao Senhor é um testemunho vivo da majestade dele e um convite para que o mundo o conheça, para que o mundo o adore, o glorifique. Você compreende, meu irmão, que louvar implica em proclamar o Evangelho? Você tem feito isso? Você tem se alegrado com seus irmãos e proclamado este Evangelho? Impulsionado pelo quê? Pela obrigação? É uma ordem, ide e pregar o Evangelho, então eu preciso cumprir isso, né? É como um tubo de pasta de dente que para sair a pasta tem que espremer, né? Se não espremer não sai a pasta do tubo, né? Será que precisa ser assim? Ou como nós vemos neste hino, esse louvor flui de você sem precisar ser espremido, porque você está alegre, porque você é grato pela salvação que recebeu em Cristo Jesus, e porque quando você olha para esse mundo caído, você vê que as pessoas não são assim, elas não estão experimentando o que você experimenta, e elas precisam desesperadamente de Cristo, e você pode dá-lo, você pode pregá-lo, você pode anunciá-lo. Que nós nos unamos, meus irmãos, nesse hino, nessa sinfonia de louvor ao Senhor, proclamando a grandeza do Santo de Israel em todo lugar e em qualquer circunstância. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do poder redentor e da presença transformadora de Deus no nosso meio, inspirando os outros a juntarem-se a nós na celebração do nome excelso do nosso Deus. Concluindo, meus queridos, à luz da verdade, dessas verdades preciosas que encontramos nesse cântico, nós somos convidados a contemplar profundamente como louvar o Senhor. Em qualquer circunstância, não apenas na bonança, mas também nas maiores adversidades. Assim como Spafford
encontrou esperança para transformar a sua dor em alegria, transformar a calamidade pessoal que viveu em alegria e em anúncio, proclamação do Senhor, a ponto de quase 200 anos depois, nós ainda cantarmos o seu hino. E toda vez que você, se você não conhecia a história desse hino, toda vez que você o cantar agora, até a volta de Cristo, você vai lembrar de Spafford, de como esse hino foi escrito, a circunstância em que foi escrito. Assim também o povo de Israel, no meio de tanta dificuldade, adversidade, medo e incertezas, encontrou nesta profecia consolo, conforto, alegria e esperança. Nós também temos. E nós temos mais do que eles tinham, pois para eles era um dia a ser aguardado, um dia que ainda não havia chegado. Nós já estamos vivendo este dia. Nós já temos tudo à nossa disposição. O Cristo que eles aguardavam já veio. Nós o temos, Ele nos tem. Não há desculpas para a nossa cara fechada. Não há desculpas para a nossa boca calada diante da proclamação do Evangelho. Não há desculpas para a nossa falta de alegria no Senhor. Pois Ele está aí. Ele está no nosso meio. O Santo de Israel, Jesus Cristo Emanuel. E Ele habita em cada um de nós, na pessoa do Espírito Santo. Meus irmãos, que maravilha, que graça, que glória. O convite então para louvar o Senhor não é apenas uma questão de circunstância ou emoção momentânea, mas é uma resposta contínua à grandeza de Deus, à sua misericórdia, à sua fidelidade, à sua graça. Confiando nele em gratidão, confessando a Ele como nosso Salvador pessoal, proclamando o seu nome com alegria coletiva na comunhão dos irmãos, exultando na sua presença santa, nós encontramos o verdadeiro significado do louvor que transcende qualquer que seja a situação. Que o hino de louvor ao Senhor nunca cesse nos teus lábios, pois Ele é digno de todo o teu amor, de toda a tua devoção, de toda a tua adoração, agora e para sempre. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe.